Olá, hoje eu estou aqui no apartamento da vereadora Larissa Castilho e vim para bater um papo com ela frente a frente comigo, Oswaldo Eustáquio. Quero conversar com a Larissa Castilho sobre assuntos polêmicos envolvendo a Câmara dos Vereadores, envolvendo a prisão do Julian Poletti, que é o marido dela, e também no início da sua carreira como vereadora, toda aquela confusão que deu sobre a teórica compra de votos, sobre tudo isso. Mas não é só isso, eu quero conversar com a Larissa mãe, que acabou de ter um filho, o Juan. Vamos ver como que está a vida dela. Me acompanhe nessa reportagem. Vamos lá? Olá, vereadora. Tudo bom, Oswaldo? Obrigado por nos receber na sua casa. Imagina, fica à vontade. Deixar a porta aqui. Que foto bonita é essa? Obrigada, muito obrigada. O Julian? O Claro, Julian, né? o nosso noivado. Quantos anos a senhora tinha nessa foto? E eu tava com 25. 25 anos. Desculpa perguntar, né? Mas eu tenho que perguntar. A senhora está com quantos anos hoje? Tô com 31 agora. Ah, faz pouco tempo, Faz tá? pouco, faz pouco. Que foto bonita. Obrigada. Muito obrigado por nos obrigada. receber na sua casa. Quero fazer uma entrevista com a senhora e quero saber se a senhora aceita o desafio. Você topa? Desafio aceito, topo sim. Tá certo, muito obrigado. Então vamos conhecer um pouco a sua casa aqui Vamos já. lá. Aqui é a cozinha. Isso, aqui é a nossa cozinha, nosso cantinho, né? Ainda estamos colocando alguns eletros, algumas coisas que estão faltando, mas de pronto seria isso. Aqui é a cozinha, aqui tem um balcãozinho bonitinho. Podemos sentar aqui, Larissa? Claro! Tá aqui, sim. Muito agradável a sua casa. Obrigada. De novo agradeço por a senhora nos receber a equipe da TVCI de uma forma tão gentil e tão acolhedora. Mas queria conversar com a senhora já direto ao assunto, direto ao ponto. Como surgiu o desejo de ser vereadora? Como que foi tudo isso? Foi o Julian que sugeriu? Você que teve esse desejo? Conta pra gente um pouco do início dessa história que hoje se tornou verdadeira. Foi surgindo, na verdade, o fato de ter feito arquitetura já foi, na verdade, motivado pela ideia de fazer realmente alguma coisa para o Paranaguá, né? Eu sempre quis mexer com restauração, mexer com o patrimônio histórico, tentar revitalizar isso na medida de que trouxesse mais atividades para a cidade, né? Esse foi o meu desejo. E nisso foi me motivando, fui procurar um mercado de trabalho aqui, não consegui na época, mas surgiu a oportunidade de entrar na política, de repente ser uma candidata e através da Câmara Municipal a gente conseguir levantar essa ideia de revitalizar Paranaguá, né? E a senhora acabou sendo uma das vereadoras mais votadas da cidade. A senhora ficou em qual lugar? A senhora lembra? Quantos votos fez? Fiquei em segundo, perdi para Segunda mais votada? na época o atual presidente da Câmara. Pro Josias. Pro Josias. Quantos votos a senhora fez? 1820. 1.820 votos por uma novata na época. Hoje a senhora já é vereadora. Pelo PRB, a senhora se candidatou. A senhora esperava ter toda essa votação? Foi surpresa quando abriu as urnas ter todo esse número de votos? Quando a senhora foi candidata, já esperava ser eleita ou ainda tudo era um sonho? Conta um pouco para mim sobre isso. Não esperava uma votação realmente tão alta. Foi realmente uma surpresa para todos nós, mas a gente também trabalhou bastante nesse sentido. O meu pai é muito conhecido aqui na cidade, foi professor desde a rede municipal até a rede estadual e trabalhava na faculdade da Unespar, né? Na época FAFPAR ainda aqui. A minha família é toda daqui. O meu sogro trabalha num dos maiores sindicatos, que é a Estiva. Sempre muito ativo, sempre muito bem colocado dentro do sindicato. Então foram alguns fatores que acabaram alavancando ainda mais a campanha, né, na época. Teve uma polêmica grande. Teve muita gente que foi quebrar a casa do seu sogro. Acho que chegaram a quebrar o cerco, o muro. Chegaram o portão, danificaram algumas janelas. O que foi? O que aconteceu, Larissa? Conta pra gente. Há 2 semanas atrás, a gente teve também extinto no Tribunal Superior, que é em Brasília, esse processo que foi motivado por uma denúncia que foi recebida pelo Ministério Público aqui em Paranaguá. O processo foi extinto através do juiz Sérgio Mendes, para que esse processo realmente não tenha mais continuidade. Assim como o TRE do Paraná
também já tinha dado através do juiz desembargador Luciano Carrasco. Tá. Então, isso foi o parecer da Justiça. Parecer da Justiça. Mas tenta contar para a gente um pouquinho assim, o que você lembra na época, por que gerou tudo isso, por que aconteceu tudo isso? Veja, Oswaldo, o que eu posso dizer é assim que, na verdade, foi uma situação terrível, foi um susto, uma forma, acredito até de intimidação. Foi uma alegria e uma tristeza, porque você acabou de ficar feliz que tinha sido eleita vereadora e, ao mesmo tempo, aquela represália tão grande. Uma represália grande, mas que também, se for analisar friamente, durou 2 semanas. Essas pessoas que quebraram a casa dos meus sogros, as pessoas que apareciam com cartazes na frente do TRE, nunca apareceram na Câmara para me cobrar alguma coisa, nunca apareceram em sessão alguma, nunca me pararam na rua. Isso não só eu posso confirmar, mas também os próprios funcionários de carreira da Câmara são provas disso, que nunca teve ninguém lá me procurando para qualquer outra coisa que não fosse aquelas 2 únicas semanas que ocorreu todo esse estardalhaço. Passada toda essa confusão, passado tudo isso, a senhora assumiu uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Já vai completar 4 anos no mandato. E havia uma expectativa negativa sobre o seu mandato, Larissa. Por esse início de tanta turbulência. A vereadora Larissa já entrou com todo esse rolo, com toda essa confusão. Como será que ela vai se portar na Câmara dos Vereadores de Paranaguá? E diferente daquilo que as pessoas pensaram, Larissa, você acabou se tornando uma das vereadoras mais atuantes na Câmara. Vou citar alguns exemplos para vocês aqui que estão nos assistindo na TVCI. Por último, agora aqui a votação das contas do BAC. A Larissa foi uma das que se posicionou de forma veemente, pedindo que a Câmara dos Vereadores fizesse essa votação, porque tinha que fazer, na verdade. Até na época eu fazia parte da Comissão de Finanças e Orçamentos, que é a comissão que obrigatoriamente tem que dar o parecer quando as contas chegam na casa, só que, infelizmente, eu fui o único voto contrário nas 2 oportunidades que houveram essa manifestação da comissão. Também a CPI da CAB, que foi algo que a maioria dos vereadores não queriam que acontecesse, e a senhora se pronunciou e se posicionou de forma favorável. E a senhora acabou ficando todo esse mandato aí como oposição ao prefeito municipal. E acabou, de alguma forma, se destacando como vereadora no meio de toda essa turbulência. E você também, mulher, primeiro mandato, o que a senhora atribui tudo isso? Acho que a maior parte realmente é a vontade de mudança, né? Eu cresci, como eu disse, aqui em Paranaguá, nasci aqui, mas infelizmente a cidade não oferta o que poderia. E eu gostaria muito, e tenho ainda essa vontade, vou fazer o que eu puder, estando ou não dentro da Câmara, para que essa cidade mude, para que tenha mais oferta, para que meu filho, que está pequeno ainda, mas que tenha uma cidade boa para morar, que tenha uma outra expectativa de vida, né? Uma expectativa que não é difícil de acontecer. Uma situação polêmica, por exemplo, que aconteceu aqui em Paranaguá, que a senhora denunciou, e que ficou todo mundo de boca aberta, que até hoje a gente não entendeu direito, quem sabe a senhora possa nos explicar agora. Uma empreiteira foi contratada pela prefeitura para reformar a Praça do Guincho. E a senhora foi lá, fotografou funcionários da própria prefeitura e não da empreiteira que havia sido contratado para fazer isso, fazendo essa reforma, ou seja, dinheiro público sendo pago para uma empreiteira e próprios funcionários da prefeitura fazendo. Como que a senhora identificou isso e como que foi essa situação? A localidade é próxima da minha casa, é um caminho que eu faço, um trajeto que eu faço constantemente. Realmente questionei a prefeitura, antes de levar para a Câmara, tentei internamente ver o que estava acontecendo, não consegui ter acesso às documentações, levei para a Câmara. Infelizmente a gente também não teve a resposta que eu gostaria, de que todos os demais pares concordassem com que isso fosse levantado. Ainda obtive algumas respostas lá dentro de que deveria deixar que acontecesse, afinal era uma empreiteira da cidade, a gente tinha que valorizar a mão de obra local, mas não é nesse sentido que eu vejo como você mesmo colocou, tinha dinheiro público investido ali, sendo que também estava sendo paga uma empreiteira para que se fizesse esse serviço. Então eram 2 gastos, 2 serviços. Tem desvio de dinheiro público? Com um desvio de dinheiro público. Para onde que foi esse dinheiro?
É isso que eu também gostaria de saber, Oswaldo, para onde que foi esse dinheiro? Infelizmente, a Câmara Municipal na época não concordou em aprovar aquele requerimento. Não consegui ter maiores informações ainda, mas tenho provas, tenho fotos ali que sim tinham funcionários da prefeitura trabalhando ali e sim tinham funcionários de uma empreiteira e que não era a empreiteira que ganhou a licitação para fazer aquela obra, que na verdade não existe obra, né? Na verdade não aconteceu nada além do que uma... Só colocaram as tapadeiras uma tapadeira, para tapear? Uns tapumes que caíram. Para tapear o povo? Assim como também foi feito na Praça Nilson Neves, né? Simplesmente tapumaram e quando saiu o tapume... não tinha obra. Não tinha obra, tinha mato, porque o mato já estava enorme pelo tempo que estava ali sem nada acontecer. E aqui também não foi muito diferente. Infelizmente, a Praça do Guincho... Houve uma outra denúncia que eu também fiz na TVCI, uma grande denúncia que foi sobre a creche do Porto Seguro. A senhora lembra disso? Lembro. Uma creche que custou quase o triplo do valor para ser construída, ainda não está pronta do jeito que deveria estar, que foi construída por uma empreiteira. Qual era a empreiteira, vereadora? A PN. A PN. E a senhora fez essa denúncia também. E as obras não estão muito diferentes, né? São obras inacabadas na cidade. Obras inacabadas, recebidas. Custou mais ou menos quanto essas duas aí, se lembra? Olha, no montante total, não sei te dizer, Oswaldo, mas foi um bom investimento, e não só do governo municipal. Teve verbas também do governo federal. A creche do Porto Seguro, ela custou R$500 mil no início e depois dobrou, foi quase R$1 milhão. Foi quase R$1 milhão. E a do Mega Rocio, mais R$1,5 milhão. Deve estar nos 3 milhões já. Então, quase 3 milhões de dinheiro público que foram investidos, que foram pagos, mas Não as obras hoje entregues. estão longe de ser concluídas. Longe, longe. O Mega Rocio, principalmente, ali eu acredito que nem a parte elétrica ainda não exista. A da creche, pelo que nos foi repassado, faltavam alguns detalhes como tomadas e interruptores que levaram a um acréscimo de quase 700 mil para fazer somente essa parte que seria 7% da finalização da obra. Bom, corrupção em Paranaguá, infelizmente, a gente vê, e não é mais o que a gente quer ver. A gente quer que tudo isso seja acabado, que não haja mais corrupção, mas infelizmente ainda há. Olha, o bate-papo com a vereadora Larissa está muito agradável, muitas informações relevantes, algumas bombásticas aqui. Então nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Eu quero conhecer o pequeno Juan, pode ser? Com certeza. É já já. Sim.